A pandemia do SARS-CoV-19 foi como um inverno severo que chegou subitamente. Tivemos que nos isolar e nos reencontrarmos com aspectos abandonados do nosso self, como a natureza da qual fazemos parte, os nossos afetos guardados. Nos deparamos com uma nova forma de convivência diária no lar e no trabalho. Em 2020, mobilizada pelo desejo de contato com as pessoas, eu propus um projeto online, Clínica na Pandemia, que se tornou uma boa herança, isso é um ganho, e inspira essas reflexões. Realizamos, desde então, uma série de palestras sobre temas relativos ao período pandêmico, que se encontram gravadas no YouTube, Clínica na Pandemia, Célia Brandão. Fizemos até o momento 3 encontros que abordaram temas da clínica psicológica com enfoque individual e coletivo, abrangendo questões psicológicas, políticas e sociais. A ideia desse projeto, para mim, foi um facho de luz em meio a um período de trevas e muito difícil da pandemia. A proposta era criar um lugar de acolhimento, de diálogo, que atuasse também como um suporte clínico aos participantes. Eu pensei alguma coisa parecida com terapia comunitária. Destaco entre os recortes feitos o trabalho clínico e as consequências da má administração da pandemia por parte do governo federal brasileiro, e a sombra individual e coletiva. No trabalho clínico, tivemos que lidar com o medo da morte, com os conflitos familiares e divórcio dos que não toleraram a convivência diária. Nos coube acolher as saudades dos entes queridos, a dor da perda por morte de amigos e parentes, e incentivar, em meio a isso tudo, a esperança e a perseverança. Teria um ganho aí? A nossa referência de espaço e tempo foi invadida por uma condição de total imprevisibilidade do presente e, portanto, também do futuro. Foi relevante o aumento da ansiedade e angústia frente à perda de algumas referências que antes estavam presentes na nossa rotina. Em uma sociedade voltada para o consumo, o fechamento do comércio denunciou para alguns um profundo vazio existencial e melancolia. Na pandemia, nossos hábitos de consumo foram alterados. Haveria aí um ganho? Muitos se deram conta da quantidade de consumo inútil em suas vidas. Talvez esse contexto tenha possibilitado alguns se voltarem para as verdadeiras necessidades da alma. Será? De um dia para o outro, tivemos que aparar todos os nossos excessos. Vivíamos no paraíso? Fomos expulsos? Como no mito do paraíso, fomos convidados à consciência de nossa vulnerabilidade. Tivemos que acolher o medo da morte, do desamparo. Fomos convidados a uma dissociação psíquica. Como pano de fundo, a negação da própria vulnerabilidade. Nesse contexto, recebemos o comando imposto de parcimônia e comedimento. Seria um ganho? Tolhidos na liberdade de ir e vir, porém, com todos os excessos compensatórios ativados na clausura, o consumo do álcool aumentou. Alguns ganharam peso, outros resolveram transformar a casa em um ambiente absolutamente confortável, reformando tudo e suprindo o lar com vários objetos adquiridos pela internet. Um cataclisma de um dia para o outro restringiu nosso espaço vital e ceifou vidas. Nosso sentido de segurança foi abalado, a verdade científica foi questionada e foram criadas pós-verdades. O estar sozinho, para alguns, possibilitou a emergência da criatividade, seria um ganho. Para outros, foi um terrível sentimento de solidão e de vazio. Para escapar da angústia e da impotência, uma onda de banalização da seriedade da ameaça se fez presente. O negacionismo, que veiculou a sombra individual e coletiva. No negacionismo, o medo é transformado em onipotência e arrogância. Eu vou citar aqui o Antônio Cacciani, que é um sociólogo, e que comenta muito bem esse tema do mal. E também a Maria Rita Kell. Todo sofrimento se torna ressentimento
caso cada um não se sinta responsável por seus atos. O ressentido odeia e sonha com vingar-se contra um mal que crê estar fora dele. Perpetua ataques para destruir um adversário por ele eleito, um bode expiatório. Segundo Catiani, a tríade medo, ressentimento, ódio é seguida da díade crueldade e sadismo, compondo o encadeamento perverso de uma síndrome social do mal. Será que essa síndrome ficou mais consciente? A negação da política, do diálogo e do respeito ao outro. O outro tornou-se adversário na contemporaneidade, o que se acentuou na pandemia do Covid-19. Tendemos a projetar em um ameaçador externo as nossas ameaças, o nosso sofrimento, o que a consciência não consegue integrar. O outro, na contemporaneidade, não é mais o nosso próximo, mas sim uma ameaça ao nosso lugar em um mundo competitivo. Ademais, na pandemia, perdemos o outro como espelho, porque a imagem do seu sofrimento nos ameaçava. Na falta de respostas viáveis a questões ainda sem solução, ativou-se o pensamento imaginativo e, ao mesmo tempo, o pensamento mágico e a mistificação de falsos líderes. O exercício necessário de ver-se no outro foi substituído pela negação da sombra. Estatísticas denunciaram um aumento da violência doméstica e, como também entendo, resultado da dificuldade de ver-se no outro. Enquanto isso, palavras e imagens estavam na tela do celular e computador, e essas palavras eram um continente possível para as dores da alma. Encontramos um caminho de conexão. Cada um reagiu de uma forma ao isolamento. Uns ficaram mais obsessivos, outros se viram ansiosos, ao mesmo tempo, outros entraram em pânico, outros adoeceram de comorbidades instaladas pelo estresse. Com o fechamento das escolas, as crianças perdendo espaço de socialização e o contato corporal tão necessário ao desenvolvimento. Os pais das crianças pequenas, que antes contavam com a ajuda dos avós e de empregados domésticos, ficaram em apuros. Mas, ao mesmo tempo, tiveram que cuidar dos seus filhos, seria um ganho, realizando a tripla jornada sem ajuda doméstica, profissional e educacional. No contexto pandêmico brasileiro, tivemos uma realidade política e crise sanitária únicas, geradas pelo negacionismo, a banalização da ameaça e da gravidade do problema. É só uma gripezinha. Teorias da conspiração substituíram o crédito na ciência, o que revelou um rebaixamento cognitivo corrente. Será que esse rebaixamento cognitivo corrente foi inaugurado pela pandemia ou ele já estava aí? Marcado pela mistificação de fatos irrelevantes, enquanto dados estatísticos de pesquisa eram desprezados. Várias teorias da conspiração emergiram. Foi um castigo dos deuses ou de nossos ancestrais? Esse vírus foi fabricado em algum laboratório na China? O mais difícil era pensar que fazíamos parte da pandemia, como parte da natureza e parte do desequilíbrio ecológico. A arquiteta Gisele Bündchen criou o termo coronavida. Coronavida, essa vida na pandemia, né? E nós, segundo a autora, pendemos para um estado de individualismo conectado. Eu comento essa afirmação. Esse individualismo já estava aí muito antes. Alguns se refugiaram em suas autoadulações narcísicas e as apresentações online aconteceram numa avalanche. Vocês perceberam? Adentramos, então, o interior das casas de nossos clientes e colegas de trabalho. Tivemos um panorama da vida privada de nossos clientes e alunos, seus quartos, escritórios, seus filhos, os animais de estimação na tela do computador. Essa circunstância do trabalho online criou impasses no ensino, como quando o aluno desligava a câmera, porque não queria ver sua imagem na tela. E como trabalhar com isso? Mas, ao mesmo tempo, humanizou a imagem de nossos alunos e de nossos clientes, cuja realidade de vida ficou
exposta. Vimos emergir um festival de novas imagens, recorte de um cotidiano antes oculto, agora escancarado nas telas do celular e do computador. O que nossa razão não conseguia resolver manifestou-se nos sonhos. Os sonhos apareceram muito ricos de detalhes e com grande força emocional no contexto da psicoterapia. A atividade imaginativa se intensificou. Se lembrarmos que a época que criou os mitos pensava da mesma forma que os sonhos pensam, nos perguntamos: emergiram novos mitos na pandemia do SARS-CoV-19? O pensamento dos sonhos, sintético, simbólico, mítico, apresentou imagens como naves espaciais, extraterrestres vindo nos espionar, seres estranhos, monstros, grandes cataclismas. O mal estava projetado para fora, em um processo de dissociação da consciência coletiva. O caráter compensatório do sonho também foi evidente, revelando o desejo de voltar ao lugar seguro, da casa dos pais, o colo da mãe, a grande mãe arquetípica. Foi muito forte esse símbolo nos sonhos. E Jung falava do retorno ao mundo das mães, do aspecto materno da água, como símbolo arcaico do inconsciente. Esse aspecto está presente muito frequentemente nos sonhos da pandemia, ou na forma de uma grande enchente, outras vezes na angústia diante de um oceano e no medo de entrar na profundidade desse mar, o medo do desconhecido. A pergunta que fica é, não trago respostas, eu trago perguntas. Se esses tempos de pandemia favoreceram um maior autoconhecimento e desvelaram o devido status a ser dado ao próximo, ou aumentou o ressentimento do ser humano, que, ao contrário de se perguntar sobre o sentido disso tudo, permanecerá como vítima do imponderável. Talvez o ser humano tenha que se redescobrir quando tudo passar e resgatar a função sentimento em meio a um mundo em turbulência e conflitos. Revelou-se a urgência de se fazer frente a outras endemias que podem virar pandemias, outras ameaças de destruição coletiva, como a fome, a destruição do ecossistema, a injustiça social, a irracionalidade frente às diferenças, o elitismo, a intolerância, que entendo como manifestações do mal arquetípico dentro do homem, do mal também como síndrome social. Um abraço para todo mundo.